Anteriormente, nós já falamos sobre a verdade e já sabemos então o que ela é. Mas falar sobre a mentira não é simplesmente dizer que mentira é o antônimo da verdade, porque há muito que se analisar sobre este tema. Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach, que vai ao ar para a sua edificação. Hoje nós vamos trazer mais um assunto que realmente é importante para o contexto messiânico, e o tema é a mentira. Bem, anteriormente nós já falamos sobre a verdade, e já sabemos então o que ela é. Mas falar sobre a mentira não é simplesmente dizer que mentira é o antônimo da verdade, porque há muito que se analisar sobre este tema. Vamos ver então a definição secular sobre mentira. Então, mentira é uma afirmação ou negação falsa, dita por alguém que sabe ou até suspeita de tal falsidade, ou se engana sem ser propositado, mas, na maioria das vezes, espera que os seus ouvintes acreditem no que diz. Ou seja, a pessoa pode saber que está falando uma falsidade, ela pode suspeitar, né, ou ela sabe com clareza ou suspeita que seja falsa, mas mesmo assim interessa levar à frente. Há pessoas até que estão equivocadas, aprenderam errado, entenderam errado, mas apresentam de uma maneira que quer que as pessoas aceitem isso como verdade. Isso é uma mentira. Bom, isto é a forma comum de se entender, mas vamos ver dentro do contexto das Escrituras, da Torá. Vamos ver um esclarecimento bíblico que encontramos na Bessorá de Yohanan, João, capítulo 8, e verso 44, que diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o texto já mostra que a raiz da mentira, certo, ela está afastada da santidade de Deus. Nós observamos que a mentira foi sugerida ao homem ainda no jardim do Éden e foi aceito bem facilmente. O ser humano é interessante. Ele se ofende se alguém o chama de mentiroso. Ao mesmo tempo, ele não se importa com a mentira se ela o faz sentir bem de alguma maneira. Vamos ver o que diz o texto do profeta Jeremias, em Jeremias 5, verso 31. Diz assim: Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta destas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Olha só, o próprio profeta já apresenta que o Eterno sabe que o ser humano gosta da mentira. Então, apesar da mentira poder parecer aceitável, ela também é frustrante, pois quando ela vem à tona, sempre haverá constrangimento. E o Eterno já alerta sobre isso. E quando o estudo chegar ao fim? Bom, por que o homem mente tanto? Vamos ver também Jeremias, capítulo 9, verso 5. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem.
Bem, o homem mente por várias razões. Vamos ver uma lista de 10 possibilidades. Primeiramente, o homem ele mente para ocultar os seus erros ou crimes. 2. Ele mente para não ser responsabilizado por algum prejuízo. Ele também pode mentir para transferir a responsabilidade dos seus erros para outros. 4. Ele mente por vergonha das consequências dos seus atos. Ele também mente para ser visto como uma pessoa capaz quando ele está ciente da sua incapacidade. 6. Ele mente para manipular situações para o seu próprio benefício. 7. Ele pode mentir por medo de punições. Em 8º, ele mente para se destacar em um grupo, parecendo ser uma pessoa especial. Ele também pode mentir para obter ganhos indevidos. E também é o caso de que o homem pode mentir por ter compulsão em mentir. Mente mesmo sem ter propósito para isso. Podemos até dizer que tem pessoas que são viciadas em mentira. Às vezes nem precisam mentir, mas mentem. Vai entender, não? A mentira, dentro de um contexto religioso, é ainda mais perniciosa. Vamos ver também no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, verso 15. Diz assim: Eu não os enviei, declara o Eterno. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhe estão profetizando. Se uma mentira ela é desmascarada entre as pessoas, já causa constrangimento. Imaginemos uma mentira envolvendo o Eterno, aquele que nunca mente e de quem nada está em oculto. É uma coisa tremenda. Vamos continuar ainda com o texto de Jeremias, no capítulo 27, verso 10, diz assim: Porque são mentiras o que eles profetizam para vocês, o que os levará para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. O juízo é severo. Envolver o Eterno em uma mentira é uma atitude grave. E tal como alguns ditos profetas pretendiam enganar o povo, dizendo que Deus disse o que ele não disse, ainda hoje nós encontramos pessoas dizendo falsamente que receberam revelações divinas, querendo assim validar pensamentos próprios, sem nenhuma influência sobrenatural, mas que também agradam os ouvintes. Eles fazem prática desse pensamento. Deve-se falar o que as pessoas querem ouvir. Não importa se verdade ou mentira. Isso é pecado de quem fala e é pecado de quem ouve. Porque as pessoas às vezes querem ouvir uma mentira, porque querem acreditar numa mentira, porque essa mentira lhes convém. Então muita gente não está preocupado em desvendar a verdade, mas querem ouvir o que lhes agrada. A Torá, ela é repleta de alertas contra a mentira. Vamos ver o que o rei Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 19, verso 5. Diz assim: A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Além de a mentira estar associada ao pai da mentira, ela sempre trará prejuízos, porque a mentira não é inofensiva.
por ser a mentira algo tão comum ao ser humano, espera-se que quando alguém deseja se aproximar do Criador, então essa qualidade de ser mentiroso deve ser desativada pela nossa consciência. Vamos ver o que João escreveu na sua carta, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então esse texto mostra ainda uma condição agravante, né? A divindade está envolvida. Bem, é de bom alvitre que as pessoas lembrem sempre deste alerta do rei Salomão. Provérbios, capítulo 20, verso 17. Diz assim, ó: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Interessante. Você já tinha lido isso? Muitos pensam em usufruir prazerosamente os frutos de uma mentira. Mas também o texto de Lucas, lá em Lucas 12, verso 2, diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lembre-se sempre disto. Então aquela comida saboreada com a mentira vai quebrar os dentes com a areia que vai aparecer. Nós devemos ficar atentos para não nos envolvermos em apoiar a mentira de outros, sendo cúmplices. Em Provérbios 19, verso 9, diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Isso é importante. Poderá surgir na sua vida alguém que irá usar um vínculo como parentesco, amizade, ou até mesmo autoridade, como um chefe, por exemplo, que exigirão que você sustente uma mentira para que essa pessoa não se prejudique. Se você concordar com isto, a mesma culpa dessa pessoa vai recair sobre você. Isso é o que Salomão alertou. Os exemplos do mundo não nos devem impressionar. Nós vemos meios como, por exemplo, a política, onde a mentira prospera tanto que não desassociamos estas atividades como comuns e até inseparáveis. Política, mentira, estão sempre juntos. Bom, isso não deveria nunca ser uma verdade. Mas vamos ver o que diz no Salmo, o Salmo 12, verso 8, que diz assim: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Entenda a corrupção, toda forma de corrupção, que ela sempre envolve, de alguma maneira, a mentira. A mentira é tão comum com pessoas famosas que temos a tendência de tolerarmos e relevarmos que tal personalidade seja um mentiroso. Até porque nós desejamos acreditar que as suas mentiras serão cumpridas como verdades. Nós observamos que, e a gente vê muitas vezes pessoas falando em campanhas, tal, que prometem tantas coisas que nós sabemos que é mentiras. Mas o ser humano é incrível. Ele prefere acreditar que aquela mentira pode ser verdade. E nós não podemos nunca aceitar que a mentira seja coisa normal. Então, uma pessoa que mente não é uma pessoa confiável. Muitos dizem, não tem problema que ele minta, desde que faça as coisas que a gente quer. Não, nós como messiânicos não devemos nunca aceitar que a mentira
faça parte da vida de uma pessoa e que isso seja sem problemas. Não é normal. A Torá, ela é categórica, certo? Então, nas Escrituras, vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz assim, ó: fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O Eterno não tolera e não vai relevar essa atitude. O mentiroso é sempre o menos confiável das pessoas que nós possamos conhecer. Quase todo mundo mente, ou todos já mentiram em algum momento. Mas aquele que você sabe que é mentiroso e ainda assim valoriza, está faltando alguma coisa, está faltando filtro. Muitas pessoas não têm esse filtro. Então, entre o corpo do Messias, uma característica deve prevalecer sempre, mesmo que doa. Lá na carta de Shaul aos Efésios, capítulo 4 e o verso 25, diz assim: então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mentira não vai atenuar a dor de alguém, pelo contrário, vai complicar. E a verdade pode doer? Muitas vezes sim, ou às vezes nem tanto quanto nós imaginamos, mas a verdade machuca menos do que quando se descobre que houve uma mentira. É uma coisa muito séria. Deixe que o mundo minta à vontade. Nós não podemos mudar o mundo, mas você não é mais deste mundo, mas você é do reino de Deus, se você é um filho de Deus. É certo que existem algumas circunstâncias onde se debate incansavelmente sobre a ética da mentira, quando ela é usada para salvar vidas. Bem, não sou eu que vou bater o martelo sobre essa questão que tantos debatem, mas vamos analisar alguns casos. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 12 e 13, nós vamos ver o seguinte, isso diz respeito ao nosso patriarca Abraão. Diz assim: quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Ele falou isto uma vez quando estava lá no Egito. Ainda que nós sabemos que, de fato, Sara era a irmã dele, por parte de um dos, provavelmente da parte do pai, mas não tendo a mesma mãe, ainda assim ele estava ocultando uma verdade. Ou seja, não diga que é esposa. Então ele criou essa situação. Passou vergonha, mas ainda assim ele repetiu a dose. Não bastasse uma vez, nós vamos ver lá no texto de Gênesis 20, versos 1 e 2, que diz assim: Abraão partiu dali para a região do Négev e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ela dizia que Sara, então ele dizia entre o povo de Gerar, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Olha, nessas duas oportunidades, essa mentira de querer dizer, não, ela é minha irmã, não afirmando que era esposa, quase levou Abraão a ser um homem traído por sua esposa sem que ela o desejasse, sem que ela quisesse. Quase que ele se torna realmente numa condição de adultério, porque ele teve medo e mentiu.
certo? Depois, talvez pelo seu mau exemplo, isso também aconteceu com o seu filho Isaac. Então, lá em Gênesis 26, versos 6 e 7, diz assim: quando Isaac ficou em Gerar, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Nesses 3 eventos, foi necessário que o Eterno evitasse que algo pior acontecesse. Ou seja, foram mentiras totalmente desnecessárias. Porque o Eterno, mesmo com toda a situação de mentira, ainda livrou-os de consequências maiores. O Eterno livrou. Não precisavam ter mentido. O Eterno os protegeria, com certeza, mesmo que tivessem falado a verdade. Porém, então nesse caso nós vimos que uma mentira tentando salvar a vida, mas que não foi necessário. Há, porém, o caso da mulher que mentiu para poupar a vida dos espiões de Josué. Vamos ver lá no livro de Josué, capítulo 2, versos 4 até o 7. Diz assim, ó: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Nós vamos lembrar desse caso. Então, essa mulher poupou a vida dos espiões hebreus, falou para os soldados da sua cidade, do seu povo, que eles já tinham saído, que ela não sabia quem era, mas ela sabia que eles eram hebreus, sabiam que eram espiões, mas ela sabia também que eles vinham de um povo que estava vencendo todas as batalhas por aí. Então, agora ela mentiu e salvou a vida daqueles homens. Agora, o que acontece? Esse é o tipo de mentira que tem gerado então, muita polêmica. Se ela os tivesse entregado, eles seriam mortos, e por ela ter mentido, eles escaparam com informações importantes para Josué. Como fica agora? Em casos mais recentes, nós podemos lembrar que durante o Holocausto dos anos 40 do século passado, muitas pessoas mentiram para os nazistas, para salvar a vida de milhares de judeus na Europa ocupada. Então, como é que fica? Há mentira que se justifica ou não? Resposta muito difícil de ser definida. Antes de dizer que não se justifica, responda: o que você faria naquela situação? Entregaria os judeus para serem levados para a morte? Falo por mim. Provavelmente eu mentiria também, pois o instinto de salvar uma vida me levaria a fazer qualquer coisa. Vamos considerar alguns pontos. 1. A mentira não era dirigida a Deus. 2. Deus nunca mandou alguém mentir em nenhuma circunstância. 3. Falar a verdade equivaleria a disparar um tiro em um judeu, porque seria a morte certa. E 4. Mentira é mentira. Com todos esses argumentos, agora é que entra o problema. Que dificuldade. Não é nada fácil. Bem, vamos analisar.
No caso de Raabe, ela mentiu, mas quais foram as consequências dessa mentira? Uma, os espias ficaram vivos e completaram a sua missão. 2, tanto ela como a família dela sobreviveram ao cerco de Josué à cidade. E terceiro, ela se casou com um judeu e foi ascendente na árvore genealógica do rei Davi e do Messias Yeshua. Bem, fica por conta de cada um tirar uma conclusão pessoal, pois eu não tenho recursos para estabelecer uma doutrina fartamente embasada nas Escrituras sobre o assunto. Eu, pessoalmente, tenho como referência apenas esse texto que está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versos 16 e 17. Diz aqui: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O Eterno, ele não abre espaço para nós dizermos que existem exceções na sua lei. Eu, particularmente, não aceito que se diga: ah, Deus fez uma exceção. De forma nenhuma. Tudo que o Eterno estabeleceu, todas as normas, tudo prevê todas as condições. Então não há exceções, certo? Exceção é quando há uma falha numa lei. Então eu jamais eu poderia aceitar isto. Então o Eterno não diz que uma mentira que salva vidas não é mentira. Mas ficou claro o entendimento de João de que a condenação no dia do juízo terá critérios divinos muito especiais. Certo? Isso pode ter um longo desdobramento de discussões. Então, creio que cada um vai ter que tomar a sua própria conclusão. Então, fica como regra geral na vida do Filho de Deus, nós, que a mentira deve ser abolida da sua vida. Olha bem, se alguém tem hábito de mentir, se crê realmente na palavra de Deus, não espere uma ação sobrenatural da parte do Eterno para se livrar do hábito de mentir. Faça a sua própria escolha e não minta mais. Lembre-se, o texto de Provérbios 12, 22. O Eterno odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Que todas estas coisas possam realmente penetrar no seu coração e produzir algo para a sua edificação. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.